Já imaginou um policial acostumado a endurecer o coração diante da dor alheia, ter sua vida virada de cabeça para baixo ao prender alguém que parecia apenas mais um desconhecido, mas que carregava uma presença inexplicável? Essa não é uma simples história de prisão, mas de encontro. O tipo de encontro que não acontece todos os dias e que deixou marcas que mudaram não apenas um homem, mas toda a sua família. Seja bem-vindo ao canal, onde o milagre começa. Se prepare que a história de hoje vai chocar você. Em Fortaleza, no Ceará, vivia o sargento Marcos Nogueira, um policial militar de 38 anos, respeitado pela corporação, mas também temido por sua frieza. Quem o conhecia sabia que Marcos não era de sorrir fácil, muito menos de acreditar em milagres. Crescera em um lar evangélico, mas após perder o pai em um assalto, quando ainda era adolescente, havia decidido que Deus não existia. Naquela noite de sexta-feira, durante uma operação de rotina no centro da cidade, Marcos e sua equipe receberam um chamado. Um homem havia causado comoção em uma praça pública. Testemunhas afirmavam que ele falava de esperança, de perdão e de um reino que não era deste mundo. A multidão se reunia ao redor dele, ouvindo cada palavra como se fosse algo sobrenatural. Mas naquele instante, algo estranho aconteceu. Ao tocar nos punhos daquele homem, Marcos sentiu uma paz inexplicável percorrer todo o seu corpo. Ele afastou rapidamente esse pensamento, mas não pôde deixar de notar que os olhos do prisioneiro o encaravam com uma compaixão que ele jamais havia visto em ninguém. Levado à delegacia, o homem permaneceu em silêncio na maior parte do tempo, mas cada olhar e cada palavra que pronunciava pareciam penetrar fundo no coração endurecido do policial. Para Marcos, aquilo era incômodo. Ele não estava preparado para encarar algo que não podia controlar, muito menos explicar. Naquela madrugada, a delegacia estava quase vazia. Apenas Marcos e 2 colegas permaneciam de plantão. O homem preso sentou-se em silêncio na cela, com uma postura tão calma que parecia deslocada diante das grades. Marcos, acostumado a gritos, insultos e choros de presos, não conseguia entender aquele semblante sereno. "Qual é o seu nome?" perguntou Marcos, tentando manter a voz firme. "Muitos me chamam de Jesus", respondeu o homem, sem levantar a voz, mas fazendo com que cada sílaba ecoasse no ambiente como um sussurro poderoso. Marcos riu com sarcasmo. "Então você é Jesus?" disse balançando a cabeça. "Já vi muitos usando esse nome para enganar gente simples." Mas ao mesmo tempo, algo nele tremia por dentro. A forma como aquele homem o olhava parecia desnudar sua alma. Era como se conhecesse cada detalhe de sua dor, cada ferida escondida. E quando disse: "Marcos, eu conheço sua história. Eu sei do vazio que você carrega desde a morte do seu pai." O policial gelou. Ele nunca tinha falado sobre isso com ninguém na corporação. Apenas sua mãe e sua irmã sabiam do trauma que o acompanhava desde a adolescência. "Como você sabe disso?" perguntou, com a voz embargada. O homem apenas respondeu: "Eu sempre estive com você, mesmo quando você achava que estava sozinho." Marcos se levantou abruptamente, tentando disfarçar o desconforto. "Isso é truque. Você deve ter investigado a minha vida." Mas por dentro, sentia que estava diante de algo que não conseguia explicar. Naquela noite, Marcos não conseguiu dormir. As palavras daquele prisioneiro voltavam à sua mente como ecos insistentes. Ele começou a lembrar da Bíblia que sua mãe deixava aberta em cima da mesa, das orações que desprezava, das pregações que zombava. Tudo parecia voltar com força. Ele não sabia ainda, mas aquela prisão iria se transformar no início da sua própria libertação. E você? Já viveu um momento em que parecia estar no controle,
Mas algo aconteceu que mexeu tão fundo com você que mudou a sua forma de enxergar a vida? Compartilhe nos comentários a sua experiência. Isso pode inspirar outras pessoas. Aproveite também para deixar o seu like e se inscrever no canal Onde o Milagre Começa. Aqui, cada história é um lembrete de que a fé ainda move o impossível. Nos dias seguintes, Marcos não conseguia evitar passar mais tempo diante da cela. O homem que se dizia Jesus não falava muito, mas cada vez que abria a boca, suas palavras atingiam Marcos como flechas. Em uma dessas noites, Marcos se aproximou e perguntou: "Se você é realmente quem diz ser, por que está aqui atrás das grades?" O homem sorriu levemente e respondeu: "Porque às vezes é no lugar onde ninguém quer estar que os corações mais endurecidos finalmente podem ser alcançados." Marcos ficou em silêncio. Sentiu como se aquelas palavras fossem dirigidas diretamente a ele. Desde que entrou na polícia, havia endurecido o coração para suportar a violência e as injustiças que presenciava. Mas agora, sentado diante daquele prisioneiro, sentia suas defesas caírem. Na terceira noite, aconteceu algo que Marcos jamais esqueceria. Enquanto observava o homem em silêncio, notou que a luz fluorescente da sala de celas começou a oscilar. Um vento suave passou pelo corredor, algo impossível naquele ambiente fechado. O homem levantou os olhos e Marcos jurou ter visto um brilho diferente, como se uma luz interna emanasse dele. Assustado, Marcos deu alguns passos para trás, mas não conseguiu desviar o olhar. O homem disse: "Eu vim para trazer vida onde só existe morte." "Você acha que me prendeu, Marcos, mas é você quem está preso, preso ao medo, à raiva, à dor que nunca entregou a mim." O policial sentiu o coração disparar. Tentou argumentar, mas as palavras não saíam. Era como se uma força invisível revelasse diante dele toda a sua fragilidade. Naquela madrugada, sozinho em sua sala, Marcos abriu a gaveta e encontrou a Bíblia que sua mãe havia lhe dado anos atrás, ainda com a dedicatória: "Para o meu filho, que um dia encontrará a verdadeira liberdade em Cristo." Pela primeira vez em muito tempo, ele começou a ler aquelas páginas e, ao mesmo tempo, lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Ele não sabia explicar, mas sentia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Na manhã seguinte, quando Marcos voltou para o plantão, foi direto à cela, mas para sua surpresa, ela estava vazia. Nenhuma porta havia sido aberta, nenhuma grade arrombada, nenhum registro de saída. O homem simplesmente não estava mais lá. Assustado, Marcos procurou as câmeras de segurança. Todas mostravam imagens comuns até a meia-noite. A gravação foi tomada por uma intensa luz que ofuscava completamente a visão. Quando as imagens voltaram ao normal, a cela estava vazia. O policial sentiu as pernas fraquejarem. Não havia explicação humana. Aquilo não podia ser obra de um homem comum. Enquanto tentava processar o que tinha acontecido, ouviu uma voz suave dentro do seu coração: "Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos, inclusive você." Marcos caiu de joelhos no meio da delegacia vazia, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Pela primeira vez, compreendeu que não se tratava apenas de um estranho misterioso. Ele havia estado face a face com Jesus. A partir daquele dia, sua vida mudou. Largou os vícios, abandonou a amargura e passou a frequentar uma igreja evangélica no bairro, onde encontrou a paz que nunca havia experimentado. Seu testemunho tocou outros policiais, amigos e familiares, mostrando que não existe coração tão duro que não possa ser alcançado pelo amor de Cristo. Isso me faz lembrar um texto da Bíblia que diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. Muitas vezes pensamos que somos fortes, que controlamos nossa vida, mas no fundo estamos presos em grades invisíveis.
mágoas, medos, culpas. Foi exatamente isso que Marcos descobriu. Quem realmente liberta é Jesus, e quando ele entra, não há prisão que resista. Se você também acredita nisso, ore comigo agora. Senhor Jesus, assim como libertaste Marcos, eu oro por cada pessoa que assiste a este vídeo. Entra no coração delas, quebra as correntes da dor, da angústia e da desesperança. Derrama a tua paz e mostra que só em ti existe verdadeira liberdade. Amém. Se essa história falou ao seu coração, deixa aqui nos comentários. Você acredita que Jesus ainda aparece para transformar vidas hoje? Não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal Onde o Milagre Começa. Porque aqui continuamos contando histórias que provam que o impossível é apenas o começo para Deus.